Adriano, vá, vá. Estamos indo aqui pro nosso pulo agora, viu? Tá quente pra caralho o chão. Deixar na ponta de foto, pra quando você descer, olha pra trás, viu? Já bati um aí. Bati. Olivia, dê o último beijo pro seu marido. Que horror, Não, Lidiane, nada de último. Também acho. Galera, tchauzinho. Foi um prazer conhecer todo mundo. Para, meu filho, com isso. Segura aqui pra pular, ó. Ok? Com as duas mãos. Deus, ai meu Deus. Aí soltar no caminho, pode soltar. Antes de Meu chegar filho, na água, cuidado. segurar de novo. Tá bom, tranquilo. Cuidado. Tá tudo ok? Tudo ok. Vamos lá. Cuidado, meu filho, pelo amor de Deus. Bati. Ai, meu Deus. Chega, me deu um frio no coração. E você? O meu também dá. Parou em antes do tempo, hein? Pronto. Parou.